Pai, muito obrigado por mais essa semana que se iniciou, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos também durante a semana, estudarmos mais a Tua Palavra e conhecermos mais a Ti, Pai. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para que abra o nosso coração, para que possamos não apenas crescer em conhecimento, mas crescer no verdadeiro conhecimento, crescer em intimidade contigo. Nos ajuda nesse momento, nos capacita. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá. Deu quanto tempo já de licença aí, de recesso? Deu um mês e lá vai pedrada, né? Um mês e meio, mais ou menos. Hã? Não exagera, não. Um mês e meio. Só vai ficar... Tô muito vagabundo. Aí o de sempre, né? Como vocês normalmente não lembram nem o do domingo passado, o que a gente estava estudando? O que a gente viu na última aula? Vocês não entraram no vídeo para pelo menos não passar essa vergonha, não? Que às vezes eu entro para ver onde eu parei, sabe? Eu vejo até o slide que eu fui. Vocês não lembram? Então tá, qual que era o grande tópico que a gente estava estudando? Pessoa de Deus, o ser de Deus, doutrina de Deus. Né? Então a gente passou, por alguma razão, eu acho que faz sentido, né? Dentro da teologia sistemática, os assuntos são organizados primeiro, que a gente vai chamar das prolegômenas, né? Eu gosto dos nomes, né? As prolegômenas. Mas basicamente é seguir a ordem que está na confissão de fé. Que eles fizeram, talvez sejam os fundamentos da sistemática, não sei. Mas você começa com Bíblia, a partir da Bíblia você vai conseguir investigar a pessoa de Deus e dali você vai desdobrar o resto, né? Então a gente estava a ver a pessoa de Deus. E eu lembro da gente ter visto isso, de que ao mesmo tempo que a gente pode conhecer a Deus, a gente não pode conhecer de maneira completa, perfeita, exaustiva. Então a gente trabalhou naqueles termos lá, né? Deus é cognoscível. Vocês lembram disso aí, certo? O termo lembro. O que significa, não sei, mas eu lembro do termo, né? Mas a gente viu também de que dentro dos nossos irmãos ao longo do tempo, algumas reflexões que nos colocam no nosso lugar, de que qualquer conhecimento que a gente consegue ter acerca de Deus, ele é muito pequeno, é muito ínfimo, perto de quem Deus é, mas aí para nos animar, eles falaram, olha, mas esse conhecimento, ao mesmo tempo que ele é pequeno e ínfimo, ele é verdadeiro. Então a gente pode conhecer verdadeiramente a Deus, mas não de maneira completa. A gente estava mais ou menos nessa altura da aula, né? Então nós vimos que Deus ele é, num certo sentido, incompreensível. Existem aspectos de Deus que a gente jamais vai conseguir compreender devido à sua infinitude e à nossa finitude. Se não bastasse você ser finito, o que mais você é? Afetado pelo pecado, né? Você é limitado e ainda põe a afetação do pecado, né? Então a gente estava na parte de que Deus é cognoscível. E aí o nosso amigo Packer, até no livro que as mulheres estão estudando no Elas, são 2 slides, essa pequena frase dele, ele vai dizer o seguinte, conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele. É entrar em contato com Ele enquanto se revela a você e ser dirigido por Ele à medida que toma conhecimento de você. Então ele vai falar que o verdadeiro conhecimento de Deus é mais do que um conhecimento teórico, é o caminhar com Deus. É você estudar na Escritura e viver aquilo na sua vida. Então, eu já contei isso para quem é mais próximo, em alguma reunião do conselho, de alguma das viagens, enfim, alguma das oportunidades que eu tinha com o pastor Arival, e ele me contava uma história do ministério dele. Eu falei assim, não, pastor, mas isso aí é massa. Né? Isso aí é a história, a gente consegue ver o agir de Deus, mas essas foram as minhas histórias. Você tem que pedir para Deus para você ter as suas. E quando você tiver as suas, você vai ver o jeito que isso alimenta a sua fé. Basicamente foi o jeito dele de me dizer a mesma coisa que o Packer
disse aqui com palavras mais bonitas, mas é a mesma ideia de que quando você experimenta a realidade das Sagradas Escrituras na vida prática, isso transforma o seu coração, a sua forma de ver o mundo, o seu jeito de pensar e, naturalmente, o seu jeito de viver. Então ele vai continuar. Saber sobre Deus é uma pré-condição para que se confie nele. Então não tem como você crer em Deus se você não sabe sobre ele. Tanto é que a revelação geral serve para quê? Para mostrar que Deus existe. Ela fornece para nós conhecimento suficiente para a salvação? Não, então ela serve para condenar. Além de mostrar que Deus existe, tanto é que Paulo vai usar esse argumento em Romanos 1, que os homens são por isso então indesculpáveis. Então ele vai colocar de que conhecer a Deus é pré-condição para se confiar nele. Para mim faz todo sentido. Mas a extensão do nosso conhecimento a seu respeito não pode servir de medida para a profundidade desse conhecimento. Então ele quer falar assim, não importa, num certo sentido, parece que está ambíguo o negócio, né? A Cleudia aqui, qual que é o olho agora do rosto aqui? E assim e tal, parecendo o Roberto tentando ler. É a ideia de que tem muita gente que tem conhecimento teórico, mas não vive aquilo. Vai ter muita gente que conhece a doutrina, né? Você pegar o presbiteriano raiz lá, aquele cara que é o mau exemplo que todo mundo fala que a igreja presbiteriana é, o cara sabe a doutrina, mas o cara não viveu aquilo. E ele vai falar então que não é o seu conhecimento teórico que é a medida do seu conhecimento de fato de quem é Deus e do que ele faz por você. Aí ele vai continuar. Joe Owen e João Calvino sabiam mais de teologia do que John Bunyan e Billy Bray. Billy Bray eu não sei quem é, o John Bunyan eu sei quem é. John Bunyan escreveu um dos maiores clássicos, né? O Peregrino. E ele vai falar, olha, eu não tenho dúvida que Joe Owen e Calvino sabiam mais de teologia do que o Bunyan. Aí ele vai continuar. Mas quem poderá negar que os últimos conheciam seu Deus tão bem quanto os primeiros? Então assim, quem vai negar que a vida de intimidade do Bunyan e do Bray era inferior à do Calvino e do Owen? E é isso que muitas vezes me impacta quando eu olho para aqueles projetos de missionários no sertão brasileiro, por exemplo. Ou então até mesmo do missionário que a gente apoia, o Lucas, de que não tem um super profundo conhecimento teológico, mas você conversa com o cidadão, você vê que ele tem vida com Deus. É quase como se você sentisse na pessoa. Né? Eu não vou citar o nome do pastor, mas a Cleudy conhece o pastor, foi pastor dela. Dentro do seminário ele era um cara muito querido. Você sabia que ele tinha vida com Deus, você sabia que ele tinha. Só que todo mundo sabia que ele não era o melhor teólogo. Agora não tinha como negar que ele era crente. Não tem como negar a influência que ele teve na minha vida. E na vida de tantos outros ao longo da história do seminário. Mas ele não tinha o conhecimento teórico de que outros. Agora, se você colocasse os dois, ele com algum outro, não vou dar nomes, de 10 chances que você me desse, eu escolheria ele. Por quê? Porque era o cara que tinha vida com Deus, ainda que tivesse algumas limitações. Né? Então é nesse sentido que o Packer está a falar. Né? Ele vai falar que os 4, é claro, eram profundos pesquisadores da Bíblia, o que vale mais que qualquer outro conhecimento teológico. Então, no fim das contas, ainda que o conhecimento teórico acerca de Deus não seja o definidor da sua intimidade com Ele, o ser um pesquisador acerca de Deus é importante. É só para a gente não entender as coisas erradas, né? Senão eu vou falar assim, não, o pastor falou que eu nem preciso ler a Bíblia. Né? Se falar isso, orar para Deus te empurrar do abismo, né? Então vamos lá, ó. Se o fator decisivo fosse conhecimento da doutrina, naturalmente os maiores estudiosos da Bíblia conheceriam a Deus melhor do que outros. Mas não é isso que acontece. Você pode guardar na mente a doutrina correta sem jamais provar em seu coração as realidades a que se refere. E um simples leitor da Bíblia e ouvinte de sermões que esteja cheio do Espírito Santo desenvolverá um relacionamento mais profundo com seu Deus e seu Salvador
do que homens mais instruídos que se contentam apenas com estarem teologicamente certos. Então, porque eu não sei se vocês às vezes são pegos com esse tipo de reflexão, eu me deparei muito com esse tipo de reflexão por conta das oportunidades que Deus me deu. Então, depois do seminário do Brasil, fazer o mestrado, e se fizer as contas, talvez 1% dos pastores no mundo tiveram as oportunidades que eu tive. Agora, tem muito mais cara fazendo muito mais coisa do que eu por aí. Se conhecimento teológico, no sentido teórico, fosse a coisa mais importante, por exemplo, o continente africano estaria perdido hoje. Só que hoje você tem pessoas e mais pessoas dando a sua vida lá e se dedicando pela causa do Evangelho. Eu estou longe aqui de negar a importância de estudar teoricamente. Agora, o convite dentro de um curso de teologia tem que ser: não apenas conheçam o seu Deus na teoria, conheçam o seu Deus na prática. Leiam as Sagradas Escrituras e ousem colocá-la em prática no dia a dia. Faz igual tenho feito aí, né? O conselho já sabe disso aí. Eu estou lendo lá devocional, passou um texto, me chamou a atenção, aí estava lá: busque o Senhor. Eu falei, o presbiteriano faz isso. Aí tinha lá assim: e o seu poder? Eu falei, não, isso aí o presbiteriano já não gosta de fazer. Porque a gente já vai falar que é coisa de pentecostal, mas está no texto. Aí nós oramos aqui vários dias. O Senhor, mostra o seu poder para nós, velho. Nós queremos buscar o Senhor, nós queremos o seu poder na nossa vida, na vida da nossa igreja. Nós queremos que as coisas avancem. Então é ler a Bíblia e pôr na prática. Se não, a gente vai fazer jus ao estereótipo que fazem do presbiteriano. Que é o que tem cabeça e não tem coração, né? Tem lá, sabe tudo, mas não vive nada, né? Então, E detalhe, né? Só para você, não sei se todo mundo sabe, mas o Packer é anglicano. Né? O Packer era anglicano, tanto é que no Westminster ele não era professor efetivo, ele era convidado, visitante. De vez em quando ele ia lá. Mas então o Packer era anglicano. Então pronto. A razão disto é que o primeiro entrará em contato com Deus a respeito da aplicação prática da verdade em sua vida, enquanto o último não terá essa preocupação. Ou seja, a ideia da constante busca de aplicar a verdade das Escrituras na nossa vida. É isso. Então esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. Então tudo que a gente tiver a estudar no curso aqui, a ideia é que você consiga pegar e trazer isso para a sua vida real. Não apenas aqui nesse momento, não apenas esse sacrifício que você faz de vir aguentar aqui 1h30, mas de como isso, de maneira prática, vai impactar e transformar a sua vida. Porque no fim das contas, o que importa para nós é cada vez mais ser transformados pela palavra, o que vai nos levar a ser mais próximos de quem? De Deus, porque nós vamos ser mais parecidos com Cristo. E esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E aí, eu vou entrar numa sessão que muitos não gostam. Não vou citar minha esposa. Que é o seguinte: tem muita gente que gosta de especular acerca de Deus. Porque tem coisa que a Bíblia não nos revela. Tem coisa que Deus escolheu não revelar. Mas aí tem uns caras que gostam de pensar. E em pensando muito, tendo pouca coisa para fazer da vida e só ficar pensando, começa a arrumar confusão para a cabeça. E aí Calvino vai falar sobre especulação teológica, né? Vou citar uma pessoa que eu conheço, que ela fala assim: mas e sobre esse assunto aqui? Que a Bíblia fala? Não fala nada. Mas não te deixa curioso? Por que você está rindo? Aí eu falei assim: não. Não? Não. Por quê? Porque não está escrito. Aí, já o que está escrito já está difícil de entender, meu. O que não está escrito então vai ficar mais complicado ainda, né? Mas olha só o que Calvino fala sobre a especulação, né? Eis um bom marco memorial da sobriedade. Se em nossa aprendizagem ou em nosso ensino seguirmos a Deus, tenhamos-lo sempre adiante de nós. Contrariamente, se ele parar de ensinar, paremos de querer continuar a ouvir e entender. Profundo, né? Águas profundas, João Calvino, né?
tentar falar, meu amigo, se você não está achando ali, se não está escrito, esquece. Aborta essa ideia não é importante agora. Um dia lá na eternidade talvez faça sentido. Agora não é para você abraçar esse negócio e ficar pesquisando essa parada aí. Ele fala assim, é estulto. Pessoal, esse é um pecado calvino, que o pessoal normalmente não vai comentar. Mas Calvino era pesado quando ele ia criticar alguém. Então eu não vou falar. Mas ele chamava os caras de cachorro de Satanás. Esse aí, Calvino era pesadão quando ele ia falar dos católicos apostólicos romanos. Ele lá escrevia pesado. Então ele vai falar assim, que é estulto, né? Estulto você já sabe o que é, né? Não? Estulto é meio trouxa, tonto, idiota, né? Então, estulto e temerário, aí parece que o Hernandes escreveu, né? De coisas desconhecidas, mas profundamente indagar do que Deus nos permite saber. Então, Samuel, numa maneira mais educada que Calvino, não vale a pena perguntar o que Deus não revelou. É isso. Aí vocês vão lembrar de Deuteronômio 29, 29. E por fim, mesmo Calvino, portanto, que esta seja a nossa regra sacra. Não procurar saber nada mais, senão o que a Escritura nos ensina. Onde o Senhor fecha os seus próprios lábios, que igualmente impeçamos nossas mentes de avançar sequer um passo a mais. Agora, temos coisa suficiente para a gente batalhar já no que está revelado? Então, eu creio que uma reflexão importante para nós é, se a gente já tem mais do que a gente dá conta, por que ir atrás de coisa que não está revelado? Acho que essa é uma pergunta que deve se fazer. Acho que vale a pena você perguntar a primeira vez, a hora que você descobriu que não tem revelado, parte para a próxima. Põe na conta de Deus, fala assim, olha, tá bom, o Senhor não revelou, estou tranquilo, vou seguir a vida assim, que o Senhor dê paz no meu coração para isso. Porque tem algumas perguntas, eu pelo menos não tenho desse tipo, de situações que você olha para as Escrituras e deixa a pessoa de fato meio encabulada. Deixa a pessoa com a pulga atrás da orelha de não conseguir perceber alguma realidade. Eu tenho algumas passagens, algumas passagens mal resolvidas, que eu fui, estudei e resolveu. Mas eu não tenho ainda nenhuma pergunta assim, que me deixe muito curioso de coisa que não está lá. Até porque por padrão eu já não sou muito curioso, né? Diferente de outras pessoas por aí. Sem dar nomes. Então vamos lá, vamos ver o que o nosso amigo Berkoff vai falar da cognoscibilidade de Deus. Então ele vai falar o seguinte, Deus não pode ser definido. Berkoff diz que para dar uma definição lógica de Deus, teríamos que começar fazendo pesquisa de algum conceito superior, debaixo do qual Deus pudesse ser coordenado com outros conceitos. Então você vai explicar logicamente alguma coisa, você parte de algo superior para você fazer o comparativo. Assim, e aí? Se você não tem algo superior, logicamente falando, você não vai conseguir definir. E depois teríamos que expor as características aplicáveis exclusivamente a Deus. Uma definição genético-sintética, olha isso. Assim não se pode dar de Deus, visto que Deus não é um dentre várias espécies de deuses que pudesse ser classificado sob um gênero único. Ou seja, Deus não é um Deus dentro de um panteão e que a partir desse panteão eu comparo e extraio alguma coisa do que ele é de grande e diferente. Não, ele é um único. Só existe ele. Não tem nada comparável. No máximo, só é possível uma definição analítico-descritiva. Dá para entender esse termo? Você lê, analisa e descreve. Ou seja, a gente só pode falar de Deus aquilo que ele escolheu revelar. É simples. Essa simplesmente menciona as características de uma pessoa ou coisa, mas deixa sem explicação o seu ser essencial. Então, o que é a essência de Deus? É isso que o Berkoff nos deixou, tá certo?
Mas nós vamos falar bastante de Berkhoff hoje. Então vamos lá para outro teólogo sistemático, né? O Charles Hodge, que foi, falei para vocês, né? Que foi o professor que estava a pregar em Princeton quando Ashbel Green Simonton sentiu o chamado para levar o evangelho para o Brasil. Então era esse camarada que estava a pregar. Então o que o Hodge disse? Disse que nenhuma criatura, muito menos o homem, pode conhecer tudo o que é próprio de Deus. E, portanto, nenhuma criatura pode acrescentar uma declaração exaustiva de tudo que Deus é. Basicamente do que a gente já conversou agora. Não dá para se explicar exaustivamente a Deus. Não dá para conhecer exaustivamente a Deus. E aí quando você vai numa, por exemplo, a biblioteca lá do Westminster, né? Tem lá aproximadamente 165 mil volumes de livros, artigos e não sei o quê. E isso não descreve exaustivamente a Deus. Então você vai lá, tem um prédio com 2 subsolos, 3 andares para cima, fora as bases de dados. Não descreve a Deus. Não descreve a Deus. Então Hodge admite ser possível, apesar disso, né, ele admite ser possível uma definição de Deus, não daquilo que ele é em essência, mas daquilo que conhecemos dele. Quando dizemos que podemos definir a Deus, tudo que está implícito é que podemos analisar a ideia de Deus como ela se acha em nossa mente. E aí a gente vai contrastar com o quê? Se se acha em nossa mente, com o que a gente tem que bater para validar? Com as Sagradas Escrituras. Então, eu já dei esse exemplo para vocês de quando eu dava aula no EBD, lá na antiga igreja, e eu perguntava para os alunos, próxima semana, próxima semana vamos dar o capítulo tal, leia um capítulo tal de Provérbios, ou Eclesiastes, ou alguma coisa assim. Chegava na semana seguinte, eu fazia a pergunta que eu sabia que ia me decepcionar, quem leu? Aí quando tinha muito, tinha 3, 4, né? E aí um dia, o cálice da ira encheu. Aí um dia, de maneira educada, eu falei, meus irmãos, eu tenho uma preocupação com vocês. E qual que é a minha preocupação? A preocupação que talvez, pelo fato de vocês não lerem as Escrituras, talvez o Deus que vocês adoram não seja o Deus que está lá dentro. Talvez você está vindo aqui na igreja se enganando. Porque o Deus que você serve é o que você criou na sua cabeça. E talvez, se você começar a ler a Bíblia, você nem vai querer saber desse Deus e você vai embora daqui. Mas eu acho que vale a pena você começar a ler a Bíblia. Aí pronto, semana que vem o que aconteceu? Nada, continuaram sem ler do mesmo jeito. Até é duro, viu? É duro. Então vamos lá. Então, seguindo essa linha, é que os Divines, né, são os 120 teólogos lá de Westminster, produziram uma definição sobre que nos foi revelada acerca de Deus. Deus é espírito, em si, por si infinito, em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência, longanimidade, cheio de bondade e verdade. Esse é o catecismo maior. Pergunta 7. Foi a última aula das crianças. Aí, e vai ser interessante, né? Porque algumas dúvidas que o Isaac levantou no sábado lá pra gente conversar, eu vou acabar passando aqui hoje, né? Depois ele assiste o vídeo. Agora, eu vou continuar a passar. Aqui a gente viu o catecismo maior, né? Vou passar aqui mais 3 confissões, 3 documentos, considerados documentos reformados, né? O primeiro dele é a Confissão Belga, que vai falar o seguinte. Você está vendo que a Confissão Belga, isso é ruim da TV, ó, não dá para passar o negócio aqui. 1561, né? Então ela foi escrita antes do quê? Antes da Confissão de Fé de Westminster. Então vai falar assim, ó, todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único e simples ser espiritual. É simples? É simples. A questão é como você define o que ele quer dizer por simples. E a gente vai ver em um dos atributos de Deus que é a simplicidade de Deus. Que é essa ideia de que ele é um ser não composto de partes. Então a gente vai chegar lá. E não será hoje, mas nós chegaremos lá um dia. Então ele é simples
e espiritual, que é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom, e fonte transbordante de todo o bem. E aí, quando a gente pega a frase do Packer, vocês concordam com essa frase? Pergunta. Sim? Então pronto. Agora a gente pega a frase do Packer. O Packer fala que existe diferença entre saber isso teórico e saber isso na prática. Quando vocês discordam dessa frase aqui? Fonte transbordante de todo bem. Quando que vocês discordam dessa frase? Tem algum momento que vocês acham que você discorda que Deus é a fonte transbordante de todo bem? Sim ou não? Quando? Quando você reclama das circunstâncias, quando você murmura daquilo que está acontecendo na sua vida, você nega essa frase. Então você, bonitão presteriano, concorda na teoria e reclama na prática. Você vai ver de justiça, de bondade. Por exemplo, sabedoria. Toda vez que você reclama de alguma coisa que acontece na sua vida, você está reclamando da sabedoria de Deus. Fala assim, Deus não sabe o que está fazendo da minha vida. Quando eu peço alguma coisa para Deus que Ele não me dá e eu reclamo que Ele não me dá, eu estou falando para Deus, eu sei o que é melhor para mim do que o Senhor sabe. Faz sentido? Faz, não faz? Eu também acho que faz. Mas depois a gente vai analisar a imutabilidade, vou ter muita coisa aqui. Hoje a gente deve ficar em um atributo só hoje. Então vamos lá, confissão helvética. Acreditamos e ensinamos que Deus é em essência ou natureza. Em essência ou natureza. Que Ele subsiste por si mesmo, é totalmente suficiente em si mesmo, invisível, incorpóreo, infinito, eterno, criador de todas as coisas, tanto as visíveis como invisíveis, o supremo bem, vivo, aquele que sustenta e preserva todas as coisas, que é onipotente, extremamente sábio, benévolo ou misericordioso, justo e verdadeiro. Então você vê que existem coisas que se encaixam e tem coisas que parece que vai além. A gente vai ver que existe também um avanço em tempo. E aí chega a bendita, né? Olha lá, Confissão de Fé de Westminster, né? Teve até que pôr reticências lá, que depois continua no outro slide. Então vai falar o seguinte, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Perfeições, guardem essa palavra. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável e para a sua própria glória. Então, isso é até a finalidade daquilo que Deus faz. A diferença da Confissão de Fé de Westminster, né? Os outros estavam aqui, ó, os parágrafozinhos. Aí vai, ainda continua. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso, verdadeiro galardoador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos. Então aqui já está lembrando que esse Deus que é justo, ele se ira, e por ele ser justo, ele pune o erro. Está trazendo à memória coisas que o povo gosta de esquecer. Pois, por quê? Porque ele odeia todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo, Isso é importante também para a aula de hoje. Toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para sim, pois não, e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe a existência. Aí está errado a digitada aí. Ele não precisa das criaturas que trouxe a existência. Isso vai ser importante para a aula de hoje. Não deriva delas glória alguma, ou seja, a criação, você, eu, nós nada acrescentamos a Deus. Isso é importante porque se algo fosse acrescentado a Deus, o que isso diria de Deus? Que ele não era completo. Então vamos continuar aqui. Cadê? Aqui, mas somente manifesta sua glória nelas, então ele manifesta, elas não acrescentam, ele manifesta através delas. Por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sobre elas tem o soberano domínio para fazer com elas
para elas e sobre elas tudo quanto quiser. E aí, o que é o nome disso? Em outras palavras mais bonitas. Soberania. Ele é onipotente, que ele tem um poder para fazer isso, né? Mas essa ideia de que ele é soberano para fazer tudo quanto ele quer. Agora, a gente deveria ficar preocupado com Deus fazer tudo quanto ele quer, do jeito que ele quer? Exato. Por isso que é importante a gente ter os nossos negócios bem ajustados. Porque se ele é bom, se ele é amoroso, se ele é perfeito, como que ele pode desejar alguma coisa ruim? Um dos grandes problemas nossos é que a gente usa... Quem que a gente usa de parâmetro de comparação nessas horas? A gente mesmo. Então imagina se eu fosse fazer tudo do jeito que eu quero. Vocês estavam lascados. O conselho, com certeza, é brincadeira. Mas pensem em como você se comporta durante o dia. Pensa as coisas que você deseja. Pensa quantas vezes você se ira injustamente. Não as iras justas, as injustas. E pensa como seria o mundo se você pudesse fazer o que você quisesse na hora que você se irasse. É isso. Ia acabar o mundo. É tipo isso aí, é tipo o cara do meme lá. Eu não vou. É que tá gravando aqui, senão eu vou dar o exemplo das coisas que o pastor tá assistindo, né? Mas pronto, mas essa é a ideia. Então, por que a gente tem um padrão de comparação muito ruim? E tá vendo como o Berkhoff foi preciso quando ele fala que para comparar com Deus você precisa de algo superior? A gente compara usando algo inferior. E aí quando a gente compara usando algo inferior, a gente rebaixa a ideia. Deus não é rebaixado, mas a sua ideia de Deus é menor. A sua ideia de Deus é pequena. E aí você põe Deus dentro de uma caixinha bem pequenininha, aquela de presente, bem vagabundinha, bem de prenda, bem vagabundinha lá com um nozinho. É isso que a gente faz normalmente. E aí onde que eu parei aqui? Quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. Por que essa frase é importante? Que o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura. Hã? A gente não muda ele. Eu estou querendo... isso é verdade, a gente não muda, é infalível, infinito e não depende de nós. Então o que a gente faz não muda o que ele sabe. Então não é aquela ideia Deus sabia que eu creria, e porque ele sabia que eu creria, Deus resolve me salvar. Então esse vai ter uma linha de soterológico, uma linha da ideia da doutrina da salvação, que vai argumentar que Deus escolhe, mas baseado na presciência. Aí eles têm um problema na definição, inclusive do termo presciência a partir do grego, que o termo presciência pressupõe que a pessoa sabe porque ela fez acontecer, não porque ela conseguiu antever. Então se Deus é soberano e ele fez tudo, é lógico que ele sabe o que vai acontecer. Né? Mas ainda vamos chegar numa parte mais interessante, que é quando fala de que Deus sabe todas as realidades possíveis que pudessem ser criadas, aí é outra viagem. Mas ele vai falar então que de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ou seja, não tem plano B. Deus não é pego de surpresa. Adão e Eva não foi pego de surpresa. Jesus Cristo não teve que ser chamado nos 45 do segundo tempo para fazer o gol antes de ir para a prorrogação. Não aconteceu nada disso. Estava tudo dentro do plano soberano. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, todo serviço, toda obediência, que lhe ouve por bem requerer deles. Então ele vai colocar que tudo aquilo que é criado, anjo, homens e qualquer criatura, devem fazer o quê? Prestar culto a Deus. Por isso você vai ler lá os querubins, santo, santo, santo. Por isso que você vai ver João tendo a visão, novos céus e nova terra, e ele vendo os seres celestiais adorando. Por quê? Porque tudo o que foi criado para que Deus
fosse glorificado, fosse adorado. E aí eu acho maravilhoso isso, né? Todo serviço e obediência, ele já mereceria isso. Aí fala assim, não, e porque ele requereu isso também. Ele não só merece, como ele mandou, como ele ordenou. Então cabe a nós fazer. Então pronto. Agora nós terminamos a parte do incompreensível, conhecível e tudo mais. Agora vamos entrar em outra fase do estudo do ser de Deus, que são o quê? Os atributos. Quais tipos, quais categorias de atributo existem? Tá. Somente essas duas existem? Não. Existem várias outras propostas de. E aí, eu vou trazer... Eu vou pra você ver como que às vezes a gente sofre nessa história de teologia. Eu vou trazer para vocês o argumento do Berkhoff em cima de atributos comunicáveis e incomunicáveis. Mas antes da gente avançar, por que eles são comunicáveis ou incomunicáveis? Porque eu não consigo falar alguns deles? Aí eles são incomunicáveis porque eu não consigo transmitir? Qual que é? Não. Fala aí agora, fala. Você começou a falar. Os incomunicáveis a gente não consegue nem chegar perto, não tem nem um pouquinho, é só de Deus, são atributos só dele. Tá, então minha digníssima esposa tá a dizer, preciso ver com que ela anda aprendendo isso. Que os incomunicáveis são aqueles que são pertencentes apenas a Deus. Ou seja, que eles não foram comunicados a mais nada ou a mais ninguém. Resumindo, são características ou perfeições que somente Deus possui. E comunicáveis, se o incomunicável aqui não passa, o comunicável aqui passa, certo? Então pronto. Então a gente está... Só que aí é o seguinte, só quero que vocês entendam que a teologia, parte do esforço da teologia, principalmente da teologia sistemática, é criar categorias onde a gente consiga sistematizar o conhecimento para que fique mais fácil da gente articular ideias. Então, se eu tiver uma boa teologia sistemática, dificilmente, não importa qual seja o texto bíblico que eu leia, dificilmente eu vou extrair alguma heresia dele. Porque a minha teologia sistemática, como eu falei para vocês lá na primeira aula, vocês não vão lembrar, né? Mas lá na primeira aula, quando a gente começou o curso, a teologia sistemática ela faz uma espécie de uma cerca que nos protege das heresias. Porque existem alguns textos que, quando a gente olha para ele, parece que ele pode dizer mais coisa do que a gente está crendo. Só que a gente tem que comparar esse texto com o restante da escritura toda. E esse é o trabalho da sistemática. Tanto é que, se você tiver que fazer algum esforço de você ter pouco tempo para ensinar alguma coisa a alguém, a melhor coisa é ensinar sistemática. Então eu estou agora para entrar num projeto de treinar pastores num país em contexto de perseguição religiosa. Então vocês começam a orar por isso aí. E é muito dispendioso mandar pessoas para lá para fazer esse treinamento. Tem bastante custo envolvido. Hoje, dentro da situação do país, o que vai dar para oferecer para eles? 8 módulos de teologia sistemática. Mais um curso de plantação e revitalização de igreja e tudo mais. Mas, em termos de teologia, o que vai ser transmitido é a sistemática. Porque a partir da sistemática, você faz a cerca para evitar a heresia. Né? E aí, nessa tentativa, a gente vai tentar... Ficou bem redundante, né? Nessa tentativa vão surgir categorias que vão tentar abranger a ideia da Escritura. Agora, a gente vai conseguir abranger, por exemplo, a pessoa de Deus de maneira perfeita? Não vai. Então é possível que a gente tente criar categorias diferentes. Tem um que fala de atributos morais e não morais, por exemplo. Tem lá. Tem umas 4, 5 possibilidades de categorização. Agora, por que vocês acham que eu escolhi essa? Hã? Será? A minha esposa falou que é a mais ampla. Quem mais acha alguma coisa?
Não? Tá, a Vânia ia seguir a mesma linha, mas ninguém? Eu acho que é mais simples, né? Mais simples? De identificar. É. Eu, pelo menos, eu não tenho todos os poderes, então eu já percebi isso. No caso, eu escolhi essas porque é a mais aceita. É a mais usada no meio da teologia. Né? Então, se é mais usado, quando você tiver a ler algo, é mais provável que apareça esse termo do que outros. Né? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos ver aqui que o Berkoff, agora vocês vão ver como eu sofro às vezes. Ó. Eu ia falar assim, os nomes, o nome atributos, então está falando do substantivo atributo. Não é ideal, já começou bem. Desde que transmite a noção de acrescentar ou consignar alguma coisa a alguém. E, portanto, criar a impressão de que alguma coisa é acrescentada ao ser divino. Então, tipo assim, eu atribuí alguma coisa a você. Então, atributo dá essa ideia de ser atribuído, não algo que Deus já tenha. Tá no começo aqui. Ele vai falar assim, indubitavelmente, o termo propriedade é melhor. No sentido de indicar algo que é próprio de Deus. Então, estou identificando uma propriedade divina. E de Deus somente. Aí eu cortei um pedaço aqui para não entediar vocês. Contudo, mesmo se esse vocábulo sugere uma distinção entre a essência ou a natureza de Deus e aquilo que lhe é próprio, de modo geral, é preferível. Ele falou assim, ó, propriedades é muito melhor. Mas o que é preferível mesmo? Por que ele já não podia falar desde o começo? Vamos usar perfeições? Então, normalmente na teologia é assim. Então, de modo preferível, falar das perfeições ou virtudes de Deus, com o definido entendimento, porém, de que, nesse caso, o termo virtudes não é empregado em sentido simplesmente ético. Então, não é algo ético só. Porque, normalmente, quando a gente fala de virtude numa pessoa, a gente está falando de algo ético na vida dessa pessoa. E ele fala assim, não se resume a isso. Tem coisa além da ética em Deus. É isso que ele está a argumentar. Agindo assim, seguimos o uso da Bíblia, que emprega o termo arete, traduzido por virtudes ou excelências. Então, tem um termo bíblico que vai me ajudar a fazer esse argumento. Então, uma das coisas importantes para nós, quando nós vamos articular coisas sobre Deus, é de que para a gente não cair no erro, no risco da heresia, se a gente usar termo bíblico, a gente se resguarda. Então, por exemplo, eu ia fazer a pregação no seminário. Eu não tinha nada na minha cabeça, quase. Tudo que dava para usar de termo bíblico, para eu não ser acusado de heresia lá e já não reprovar na pregação. Você vai fazer o exame no presbitério, você vai ser avaliado do seu trabalho, você faz tudo para ter só termo bíblico, para você não ser acusado. Né? Então teve por exemplo, não vou dar nomes nem nada. Teve uma reunião que eu participei e eu peguei e falei para as pessoas, acho que a gente tem que agir como homens nesse assunto. Aí teve gente que ficou brava comigo, que não era postura numa reunião de falar que deveria agir como homens. Eu falei, tá bom. Eu não sabia que eu não podia usar a linguagem bíblica, porque Paulo, em 1 Coríntios, vai falar que nós devemos agir como homens. Na Ara está traduzido como portai-vos varonilmente, que na tradução é agir como homem. Aí eu me resguardei na reunião, porque biblicamente falando, eu estava falando igual Paulo, o inspirado Paulo, que não pecou na hora que escreveu a Bíblia. Então, ponto. Então é isso aqui que o nosso camarada está a dizer. Aí ele vai falar o seguinte, evitamos a ideia de que alguma é a coisa acrescentada ao ser de Deus. Isso é uma ideia importante. Suas virtudes não são adicionadas ao seu ser, mas antes o seu ser é o pleroma de suas virtudes e nela se revela. Pleroma é a totalidade dos poderes e qualidades divinas. Os atributos de Deus podem ser definidos como as perfeições que constituem predicados. Vocês lembram a aula de português? Não. O que é o verbo que tem predicado? O verbo ser estar, né? Então você vai, eu sou isso, né? Então não é objeto direto, é o predicado do sujeito. Eu falo brasileiro, mas eu tenho um pouco de português, Rui. Mas então essa ideia de que predicado é algo que é qualitativo. Então se eu sou é um predicado meu. É isso que ele está a dizer de Deus. Cadê? Até perdi aqui o predicado ser divino na escritura. Ou são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Se continuamos a empregar o nome de atributo, é porque ele é comumente utilizado.
E o fazemos com claro entendimento de que se deve excluir rigidamente a noção de que algo é acrescentado ao ser de Deus. Então ele falou tudo isso, falou que o nome não presta, para falar assim, eu vou usar. Mas eu vou usar porque todo mundo usa e porque a gente vai qualificar. Então, uma coisa que eu falo sempre, e a minha esposa sabe disso que é verdade, eu sempre falo para ela, quase toda semana a gente fala sobre isso quando ela está a preparar ou o estudo para as crianças, ou o texto do Elinhas, a importância de a gente qualificar os termos que a gente está a usar. Então, teve um dilema recente, que foi no texto da autora do livro do Elinhas, que falava assim, que Deus ama você independente do que você faz. Ou a Dani falou assim, mas espera aí, qualquer um pode ler esse livro. Deus ama todo mundo? Falei, sim e não. Mas não, pera aí, como assim sim e não? Precisamos qualificar o que é amor. Então o Carson tem um livreto do Carson publicado só fazendo análise da palavra amor e os tipos de amor de Deus que existem em toda a Sagrada Escritura. Então você vai ter o amor de Deus para toda a criação, e isso envolve toda a criatura, e existe o amor de Deus para com seus filhos, que são os eleitos que são salvos. São duas formas diferentes de amor. Eu posso argumentar que Deus ama o ímpio, porque Deus manda a chuva para o ímpio como ele manda para mim, e ele manda o sol para o ímpio como ele manda para mim. Mas Deus não me ama da mesma forma como ele ama o ímpio. Deus me ama de uma maneira diferente a ponto de que ele me salvou. Então preciso qualificar os termos. Então existe diferença quando eu qualifico. Aí eu falei, agora existe um problema que no começo do seminário me deixava quase que paranoico na hora de pregar, que é, quando eu vou me dirigir ao público dentro da igreja, todo mundo é salvo? Aí eu não me sentia confortável em falar assim, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque tem gente lá que não é. Só que aí você começa a ter que fazer se assume algumas coisas. Eu estou comunicando com esse público aqui, que são os eleitos. Tanto é que se você reparar, quando eu prego, em alguns momentos assim, vamos falar sobre nós. Falei isso, nesse último domingo eu fiz isso. Aí no texto tem lá, vírgula, aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eu defini o público. Fiquei mais confortável em falar para ali de diante. Então, ele vem qualificando e ele fala assim, então vou usar atributo, mas qualificando. Porque senão, vai dar besteira. Só que não terminou a conversa ainda, ele vai continuar o argumento dele. Os primeiros, ou seja, os incomunicáveis, são aqueles aos quais nada análogo existe na criatura. E esse análogo é importante, porque quando a gente fala de comunicáveis, ou seja, nós temos um atributo que Deus é, isso significa que nós possuímos analogamente, não semelhantemente, não a mesma coisa. É parecido, mas não é igual. Essa é a ideia. Como aceidade. O que é aceidade? Não? A gente vai falar, e esse vai ser o atributo que nós vamos passar o resto da aula hoje. Aceidade. Aí vai ser bom, porque a gente já não estava sabendo, né? E percebendo. Vem de asseio. Vem. Não tem a ver com limpeza. Não, então, esse é um outro sentido da palavra. Mas Deus é limpo. Deus não é sujo. Então, olha lá. Aí vai falar da simplicidade e imensidade. Esses são incomunicáveis. Os últimos, os comunicáveis, são aqueles com os quais as propriedades do espírito humano têm alguma analogia. Então a gente nunca pode falar assim, eu amo como Deus ama. Esquece. Não ama. Como poder, bondade, misericórdia, retidão, etc. E o etc também. Essa distinção não achou nenhum favor das partes dos luteranos. Então os luteranos não gostaram do comunicável e incomunicável. Aí ele vai falar, mas sempre foi popular nos círculos calvinistas. Então o calvinista gosta de incomunicável e comunicável. E se encontra em obras representativas, como a dos professores Liden, Maastricht e Turretini. Turretini, meu amigo, é brutalidade, são 3 volumes disso aqui, a sistemática do cara. Esse cara é bom. O Maastricht está começando a ter a obra dele traduzida do holandês para o inglês agora. Um ex-professor meu, ao que eu dei aula da história da igreja, a última, a primeira, o Rester, ele que está a traduzir. Eu tenho os 4 primeiros volumes traduzidos, acho que faltam mais 3.
Só que cada volume que traduz é quase o dobro do anterior. É bizarro isso. Eu não sei como o cara escrevia tanto. Porque o primeiro volume já tem umas 300 páginas. O segundo já é na casa de 700. O outro já está chegando na casa de 1000. O que o cara fazia da vida? Sabe o que ele fazia? Ele não tinha Instagram. Ele não tinha WhatsApp. Né? Ele não tinha telefone, não tinha o telemóvel, o pessoal não ficava ligando pedindo ajuda, nada disso. Ele vai falar assim, todavia, desde o princípio percebeu-se que a distinção é insustentável, se não houver ressalva. Visto que, de certo ponto de vista, todos os atributos podem ser denominados comunicáveis. Você entendeu? Isso aqui é só a introdução do capítulo da sistemática. Aí vai continuar. Nenhuma das perfeições divinas é comunicável na infinita perfeição, em que essas existem em Deus. Ou seja, ninguém tem o que Deus tem. Ou no caso, o que Deus é. E ao mesmo tempo, há no homem tênues vestígios, ou seja, sutis, pequenos, até mesmo chamados atributos incomunicáveis de Deus. Entre teólogos reformados mais recentes, há uma tendência para descartar-se dessa distinção em favor de algumas outras divisões. Dic shed vós mantém a velha divisão. Então, vós gosta. Se o vós gosta, eu gosto. Porque eu sou Maria vai com as outras no caso do vós. Aí ele vai falar, o Kuyper, o Abraham Kuyper hoje tem umas coisas legais, mas tem umas coisas que eu não gosto muito. A obra do Espírito Santo dele lá já não é tão legal, já escreve umas coisas meio doidas lá. Ele não gosta da divisão de comunicável e incomunicável. Mas aí vem o nosso camarada aqui, o nosso amigo Bavinck. E o Bavinck, depois de seguir outra ordem na sua primeira edição da dogmática, na segunda edição ele volta para comunicáveis e incomunicáveis. E finalmente Rod, Smith e Thornwell seguem uma divisão sugerida pelo Catecismo de Westminster. Por que vocês acham que eu pus isso aqui para vocês? Que eu trouxe 5 slides, que só para passar tempo? O que vocês acham que eu trouxe aí? Que mesmo entre os caras brutos, os caras que entendem, que foram usados por Deus, que boa parte daquilo que a gente ensina hoje, a gente ensina porque esses caras estruturaram para nós, até eles mudaram de ideia. O Bavinck mudou de ideia para a primeira e para a segunda edição. Mas tudo isso, por conta de quê? Porque eles não pensaram direito? Não, porque é difícil mesmo. E porque é difícil e porque ao mesmo tempo eles são cuidadosos. Eles são zelosos por aquilo que eles fazem. Então, a gente está bem se a gente usar outra expressão, outras formas. Mas nós vamos adotar essa porque é onde a gente vai encontrar na maioria. Você pegar a melhor sistemática que existe hoje, que é a do Bavinck, vai estar com esses termos. Se você pegar a Berkhoff, que é uma boa sistemática, e essa do Berkhoff é mais simplificada, esses textos que eu trouxe para vocês aqui são os mais simplificados. Também vai estar nesses termos. Então, as boas obras vocês vão conseguir ler a partir desses termos, né? Vai lá, Marco. Eu tinha entendido que as incomunicáveis nós não teríamos. Isso. Mas agora no final eu já entendi que ele falou que a gente... O Berkhoff acredita que de alguma forma pode ser que a gente tenha alguma coisa. Que eu vou discordar dele. Em algum sentido eu vou discordar dele. As incomunicáveis você acha que nós não temos? Por exemplo, você é de alguma forma onipresente? A não ser que ele vai considerar que de alguma forma isso é comunicado de maneira limitada e análoga porque você está presente em algum lugar. Pode ser um argumento. Entendeu? Ricardo. Sim, como é que fica, então, passamos o amanhã a nossa imagem e semelhança? Pronto. O imagem e semelhança, a gente pode voltar na pregação de Gênesis que eu fiz, mas a imagem e semelhança não significa de completa igualdade. Porque já existe uma distinção de partida que existe um criador e existe uma criatura. Em relação aos atributos, ou nós reconhecemos como atributos. Sim, é isso que eu A estou... ideia é a semelhança. É só isso que eu estava a dizer. Não, então vamos lá, eu não sei se eu percebi corretamente. Fala de novo. A semelhança, ou seja, a imagem e semelhança, esses atributos que nos são comunicáveis, ou que nós conseguimos considerar, porque nós também nos temos, no fundo, temos a sensação de os ter. Não, percebi, mas não acho que seja uma boa forma de analisar isso.
Porque essa ideia do incomunicável, e eu vou trazer na sequência que eu vou começar com os incomunicáveis, e só por aquilo que a gente vê ali na descrição, que a gente vir na descrição, a gente já não dá, já não bate. A imagem e semelhança, ela vai estar relacionada, o meu argumento, seguindo outros teólogos, com o domínio da terra, né, com o cumprimento dos mandatos. E, consequentemente, tem alguns aspectos de semelhança com Deus, mas em termos análogos, uma vez que ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é o infinito e nós somos finitos. Então, nunca essa semelhança pressupõe igualdade, inclusive em abrangência de atributos. Eu não diria igualdade, incidente do atributo, do atributo. Enquanto ele é perfeito, nós podemos ter a sensação de o fazer. No caso, se cumprirmos o que Deus manda, no caso... Não é? Tá. Se a gente cumprir o que Deus manda, a gente vai ser perfeito. Exatamente. Aí teve um na história. Pois. É isso. E ele é perfeito mesmo. E houveram outros que não fizeram, andavam segundo o coração. É isso. Então, por exemplo, a questão da imagem e semelhança não está relacionada com atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos entram no pacote. Mas não é só isso. Não é só isso. Mas vai ter... Porque você tem um livro, Criados à Imagem de Deus. É pior do que esse tipo de leitura aqui, mas você vai ver lá, ele vai argumentar as várias interpretações históricas do que seria imagem e semelhança. Eu vou entender que a melhor explicação vai ser essa dos mandatos e, naturalmente, com a questão de, uma vez que existe um mandato espiritual que é relacionar com Deus, isso pressupõe atributos religiosos. Aí eu preciso ter cognição, preciso ter um monte de coisa. Para cumprir o mandato cultural, aí eu vou ter atributos parecidos com o de Deus que vão me possibilitar cumprir o mandato cultural e assim por diante. Mesma coisa com o social. Eu preciso me lidar com o próximo, preciso me relacionar com o próximo, então eu preciso amar e tudo mais. Então, acaba estando, né, no pacote, né? A gente não poderia também dizer que imagem e semelhança seria algo como intelecto, vontade e emoção? Que nos distinguiria dos outros animais, mas ao mesmo tempo, como nós não somos onipotente, onisciente no presente, esses atributos nós não temos. Né? Mas a imagem e semelhança de Deus, por quê? Nós temos vontade, nós raciocinamos, né? Diferente dos outros animais. Então, eu vou continuar a argumentar que a imagem e semelhança vai estar voltada com os mandatos e com os atributos. E a gente vai ter uma discussão a respeito de algumas coisas que você falou aqui daqui a pouquinho, que eu vou fazer a provocação. Léo, deixa eu tentar colocar aí. Isso que você falou dos mandatos, estaria por um acaso relacionado a ser representante de Deus perante a criação, certo? Isso, Ser uma imagem. nós somos no termo teológico, os vice-regentes. Nem a termo bíblico, porque não está na Bíblia, né? Mas essa ideia teológica de que a gente é a imagem de Deus aqui na Terra, no sentido de que nós representamos a Deus aqui. Seria, em vez de Deus permitir que a gente crie ídolos, na verdade, nós somos a imagem de Deus. Se alguém quer ver uma imagem de Deus, na verdade, ele tem que olhar para o ser humano que busca ser mais próximo dele. Depende o que a pessoa está a buscar por uma imagem de Deus. Porque se eu olhasse para vocês aqui, eu desistia. Mas vamos tentar não extrapolar na ideia. A questão, a gente tem que pensar mais, se a gente é o vice-regente de Deus e a gente cumprisse da maneira como Deus pede que a gente faça, as pessoas viriam nas nossas ações aquilo que Deus é em essência. Certo. Entendeu? É mais nesse sentido. Mas isso, em essência, é ser um poder de criação a partir do nada. Não, esquece, isso aí esquece. É isso que eu entendo, é essa representação. Existe essa distinção aí. Preso com a possibilidade que eu não posso criar a partir do nada. Ainda bem. E esse não criar a partir do nada vem até a questão da onisciência, onipresença, porque essas coisas envolvem o problema da energia. A gente vai ver. A gente vai entrar nessas provocações ainda. Não sei se o problema é da energia, mas a crise energética está aqui em Portugal, guerra na Ucrânia, Rússia, preço do combustível. Mas vamos lá, ó. E aí ele vai concluir o negócio. Tendo isso em mente, aí também tirei uma parte entediante. Não vemos razão por que nos afastar da velha divisão. O desgramado escreveu 5 slides aqui, falando que o negócio não é tão bom assim.
tem um monte de problemas, você precisa de um monte de ressalva. Mas veja, vamos seguir com a velha, que ela se tornou tão familiar na teologia reformada. Por razões práticas, parece desejável conservá-la. Dá vontade de você chegar só no último parágrafo direto, não dá? Mas pronto, ele construiu o raciocínio dele, né? Ah, eu já falei para vocês isso, qual que é a razão de ter trazido essa introdução. Porque é difícil, todo mundo está pelejando. Deixa eu fazer outro comentário. A questão dos atributos é o mesmo problema da questão do nome de Deus? Na hora que você... Que problema? Qual que é o problema do nome de Deus? Nome e atributo, você está limitando ao mesmo tempo. Então, na verdade não, porque o nome de Deus não é a gente que atribui. É ele que se dá. É diferente. Mas nós temos um número limitado de nomes. Isso. E o Mas número isso, limitado... mas isso não limita, de forma alguma. Não. Porque nome ele tem um. O resto são atributos dele, de alguma forma manifestam nos nomes. Ou nos títulos. Nome é Yahweh. A gente vai até passar um pouco por isso. Tranquilo. Pô, pode ir na minha. Mas essa aí você pode ir na minha. Essa é a tradução do quando Moisés está no monte e Jesus diz, O Yahweh. Eu sou o que sou, Não, mas... Esse é o nome de Deus. Diz que, olha, eu não sou criado, eu sou uma pessoa que existe por si mesmo. Esse é o nome que ele se apresenta. É o nome que ele se apresenta. Isso, então se é ele... Veja, se eu chego e falo eu sou Leonardo, qual que é o meu nome? Leonardo. Assim, olha, você não vai conseguir falar o meu nome, porque o nome está numa outra situação. Não, a gente, aí... Então eu vou te apresentar. Mas da onde você tirou me isso? chama de José. Da onde você tirou Me isso? chama de João. Da onde você tirou isso? Aí Calvino vai chamar disso de especulação. Aí ele vai falar que isso é temerário. Ele vai usar outros adjetivos que eu não vou ler de novo. Calvino não ia gostar muito. Eu acho que ele teria o prazer em escrever algumas cartas para você. Mas a gente vai passar um pouco pelo nome. Se eu não me engano, o Bave que fala um pouco da questão do nome. Mas vamos lá, ó. Então nós vamos começar pelos atributos incomunicáveis, tá certo? Incomunicáveis. Aceidade. Coloquei a cola aqui para vocês. Independência. A gente vai falar sobre o que é essa independência, né? Ele é independente, sem viés, né? Terceira via. Será que é isso? Imutabilidade. Infinitude. E a infinitude manifestada na eternidade e na sua onipresença, porque ele é infinito, então ele está presente em todos os lugares. E na sua unidade. E na sua simplicidade. Então esses são os atributos incomunicáveis. Vocês estão sentindo falta de algum atributo incomunicável? Quais? Onisciência, onipotência. Onipresença daqui. Onisciência, onipotência, o que mais? Falaram insondável aí. Também concordo. Vou falar aqui. E se eu argumentar com vocês que onisciência e onipotência não é incomunicável? Porque... Não, é porque um dos argumentos vai ser, portanto, aqui não está na lista do Bavinck. Porque a ideia é o seguinte: quando a gente fala de comunicável, significa que você tem na plenitude, mas que você tem de maneira análoga. O que é onisciência? Saber. A gente sabe alguma coisa? Alguma coisa assim, de maneira análoga a gente sabe. Mas homem é tudo. Oi? Homem é tudo. Por isso que é análogo. O argumento é esse: análogo não é igual. Então comunica de alguma parte, de alguma forma. Mas o pecado não quebra a nossa visão da verdade, porque a gente sabe, mas na verdade a gente nem sabe se é verdade ou é mentira. Não, a gente sabe que é verdade que está na Escritura, isso a gente sabe. Não, isso aí com certeza a gente sabe. O que a gente não sabe é se a nossa interpretação está sempre correta. Por isso que o modelo presbiteriano de governo é o melhor que existe. Porque vai ser na pluralidade de pessoas que você minimiza o efeito do pecado. Na afetação da razão. Porque as pessoas não são afetadas da mesma forma em todas as áreas. Resumindo, tem mais burro, mas menos burro.
né? Não tem nem inteligente, é mais burro e menos burro. Pluralidade havia também. Então, na pluralidade das interpretações, por isso que quando a gente estuda a história da igreja, a gente fala da importância da interpretação, de analisar a interpretação ao longo da história. Cara, tem um professor meu, professor de Gênesis, que toda vez ele vai argumentar, todo começo de matéria com ele, ele faz uma apresentação do como o currículo do Westminster é montado e o porquê que estuda a história da igreja, para que todo sermão seu você deveria passar pelo crivo da interpretação da história da igreja. Porque quando você pega 2000 anos de história da igreja e você analisa o que foi entendido ao longo da história, não é que é infalível, mas te dá boas dicas. Então, a gente consegue conhecer a verdade porque existe uma pessoa que falou que eu sou a verdade. Então, a gente conhece a verdade. A gente vai discutir depois a respeito de outras coisas, de outras interpretações, mas a verdade absoluta a gente conhece. O que a gente vai ter problema às vezes é interpretar o que a verdade absoluta nos deixou, ou o que ele nos falou. Mas a verdade absoluta a gente conhece. Então vamos lá. Vamos avançar para a gente começar com a seidade, que não vai dar tempo de terminar hoje a seidade. Qualquer coisa eu passo o slide para vocês e fica de lição de casa, né? Que ninguém vai ler. Mas vamos lá, ó. Então, as escrituras, a escritura revela os atributos gerais da natureza de Deus antes e mais claramente que a sua existência trinitária. Então, o que o Bavik está falando aqui? Olha, a Bíblia nos fala antes de algumas coisas que Deus é, antes mesmo de nos deixar claro que ele é 3 em 1. Deu para pegar essa ideia ou não? Vocês conseguem entender que, logo de cara, se a gente não tivesse a revelação completa, só em Gênesis de começo, a gente teria dificuldade de achar as 3 pessoas da Trindade no capítulo 1, por exemplo. Por que a gente sabe que tem as 3 pessoas da Trindade no capítulo 1? Porque a gente leu João 1. Então, o façamos, aí pode entrar numa outra discussão do hebraico, que um dos títulos atribuídos a Deus é Elohim. E Elohim é plural, então você tem um verbo concordando com o substantivo. Então, não necessariamente precisaria ser traduzido como façamos. Vai ter outras coisas no contexto que vai nos levar a fazer, mas porque a gente tem, por exemplo, João 1. É essa que é a questão. Quando a gente fala do olhar a Escritura à luz ao olhar a passagem à luz da Escritura toda, vai nos levar a esse tipo de interpretação, inclusive na tradução. Então a gente consegue tranquilamente falar que Jesus está lá em Gênesis 1, porque fala que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deve falar tudo o que foi feito, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então você sabe que a palavra está lá, e que Deus comandava, e que era feito, então você sabe que Cristo estava lá. Vai ver que se tudo foi feito por meio dele, não tem como ele não estar na criação. Mas tudo isso para ele apontar para nós que é possível você ver atributos gerais de Deus primeiro do que entender a trindade. É isso só. Ele não está falando que a trindade não existe, nada disso. Ele só está falando da importância ou de como, de maneira não antecipada, né, mas como isso chega antes para nós. Então Deus é independente, todo suficiente em si mesmo e a única fonte de toda existência. Isso é ser... que em inglês é a ser, né? Então é o Deus ser, a seidade divina é esse fato dele ser independente, todo suficiente em si mesmo e única fonte de toda existência. Isso vai ter implicação para nós. Vou ver se eu consigo chegar na parte da aplicação prática, eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Então ele vai falar assim, Yahweh é o nome que descreve essa essência e identidade mais claramente. Eu serei o que serei. Então, o eu sou, a tradução do eu sou o que sou, ele pode ser eu serei o que serei. É uma tradução possível também. Alguns vão interpretar isso, que é o seguinte, que Deus será o que nós precisamos ser no momento que nós precisarmos dele. Isso é uma forma, né? Mas vamos lá.
É nessa seidade de Deus, concebida não somente como existindo por si mesmo, mas também como a plenitude da existência, que todas as outras perfeições divinas estão incluídas. Ou seja, Deus, ele é independente de si de tal forma que ele nada mais precisa a não ser ele mesmo. Aí eu já vou antecipar a parte que eu ia deixar lá para o final, que é o seguinte. De maneira resumida, Deus não precisava ter criado a gente. Deus não precisa de você. E aí isso vai ser importante para a gente entender, porque isso vai ter afetação direta na maneira como a gente entende, por exemplo, a oração. A gente vai ter, por exemplo, se Deus não precisa de mim, não adianta eu querer barganhar com Deus. Se Deus não precisa de mim, eu não preciso, ou nem deveria ousar tentar ordenar alguma coisa a Deus. Determinar alguma coisa para Deus. Deus não fica no sentido incompleto se eu não venho ao culto. Você está se lascando, mas Deus não é diminuído porque você não se prostra diante dele. Então Deus é completamente... então aqui, ó, tá aqui, ó, acerca da criação. Então toda a criação, ela é feita para demonstrar a glória de Deus e não para acrescentar a glória a Deus. Isso é muito importante porque a nossa relação com Deus tem que estar fundamentada na compreensão desse facto de que Ele não precisa de mim. E se Ele não precisa de mim, se Ele nunca precisou de mim, Ele resolveu me criar e Ele resolveu mandar o Filho dele para me salvar, o quanto isso deveria me impressionar. O quanto isso deveria me humilhar e me colocar de joelhos aos pés dele. O quanto deveria mudar a minha perspectiva de vida acerca da minha semana, a maneira como eu encaro o culto, a maneira como eu encaro a escritura, a maneira como eu encaro a minha vida devocional. Ele não precisa de mim e Ele me salvou. Eu não tenho nada para oferecer e Ele veio ao meu encontro. Ele não precisava ter me criado, Ele me criou e escolheu me amar. Como eu posso não me doar para Ele? Como eu posso não me sacrificar por Ele? Como eu posso achar que qualquer coisa que Ele peça para mim é demais? Isso aqui tem que estar no fundamento da nossa fé. Essa compreensão de que nós somos completamente desnecessários. Ele não precisa. Eu tinha pensado em outro negócio que agora eu esqueci. Mas... por exemplo, se Ele não precisa de mim, Ele precisa das obras que eu faço? Não. Se Ele me amou quando eu o odiava, posso eu fazer alguma coisa que Ele me ame mais? Posso fazer eu alguma coisa que faça com que Ele me ame menos? Isso começa a alterar a nossa perspectiva de vida e a maneira como a gente faz as coisas para Ele. Porque se eu não faço nada para Ele me amar mais, e se eu faço menos, Ele não me odeia e Ele não me ama menos, o que tem que mover o meu coração a fazer isso é a gratidão. O que tem que levar meu coração a fazer isso é o meu amor por Ele. E aí a gente vai voltar naquele que eu amo, porque Ele me amou primeiro. Agora, isso aqui pode significar na sua vida, se você abraçar essa ideia, se você de fato perceber isso aqui, isso pode fazer aquilo que o Packer falou no começo da aula. Isso pode transformar a sua vida, isso pode trazer intimidade com Deus. Isso vai fazer com que você venha para o culto feliz. Isso vai fazer com que você acorde mais cedo para vir para a EBD com vontade de aprender. Isso vai fazer com que você ao longo da semana se esforce para estar aqui terça-feira alegre,
ainda que às vezes cansado, mas alegre por estar aprendendo mais dele. Isso vai levar o seu coração a querer servi-lo da forma como ele te capacitou a servi-lo. Isso aqui muda a sua vida. Mas vamos avançar. A primeira coisa que a Escritura... O que eu ia comentar é que essa definição é a definição da energia que eu estava falando. Que Lavoisier não funciona. No mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não. Deus ali é a fonte de energia. Ele consegue criar a partir do nada e ele faz... Ele emana esse poder de criação. Eu acho que o Lavoisier estava pensando muito no contexto da universidade e da escola, né? Onde se copia os trabalhos, Não somente. Tô brincando. Então a primeira coisa que a Escritura nos ensina sobre Deus é que ele tem uma existência livre, independente, e uma vida própria que é distinta da vida de todas as criaturas. Ele tem uma existência, uma natureza, uma substância, uma essência, que é outro termo que, deu discussão e teve gente que morreu por conta disso ao longo da história também. Própria, não em distinção aos seus atributos, mas que vem à tona e se revela em todas as suas perfeições e atributos. Ou seja, a essência de quem Deus é manifesta para nós através dos seus atributos. É isso que ele está a argumentar aqui. Ele cria os seus próprios nomes. Nomes que não pertencem a nenhuma criatura. Entre esses nomes, o de Yahweh é supremo. Aí ele dá o exemplo aqui da maneira quando ele se apresenta a Moisés. Esse nome descreve como aquele que é e será para sempre, o que sempre foi, isso é, que eternamente permanece o mesmo em relação ao seu povo. Ele é autoexistente, ele existia antes de todas as coisas, e todas as coisas só existem por meio dele. Depois eu posso passar o slide, estou deixando os textos grifados para vocês lerem. A gente acabaria por estourar o tempo aqui. Em um sentido absoluto, ele é o Senhor. Então aqui, Adon, de Adonai, tudo mais, no hebraico. Adon, então seria daqui para lá, né? O T aqui embaixo é o A, tá certo? Esse aqui é o Ozinho, né? Aqui é o D. Esse aqui não tem som dentro da nossa fonética, a gente não consegue fazer o... É muito gutural, né? E esse aqui é um N no final, né? Um Nun, né? A gente fala N, mas é Nun, que é no final. E aqui é um termo que o pessoal não gosta muito. Kyrios Despotes. É o Senhor déspota. É o Senhor absoluto, é isso que Deus é. Então, o Senhor de toda a terra. Ele é déspota, ele faz o que ele quer, né? Os déspotas humanos que são ruins. Ele não é dependente de nada, mas tudo depende dele. Ele mata e faz viver. Ele forma a luz e cria as trevas. Ele cria felicidade e aflição. Esse texto de Isaías eu coloquei para abrir, porque é um texto que às vezes as pessoas entendem mal, e que a pessoa pode usar para tentar atribuir a Deus a criação do mal moral. Quem que lê aí para mim Isaías 45, 5 a 7? Essa é a versão inspirada, Marco? Não, deixa eu abrir aqui então. Ai, ai. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que não me conheças. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então quando o pessoal lê isso aqui, pronto, está resolvido o problema do mal. Aí os caras estão a vida inteira discutindo qual é o problema do mal, aí tem o ser esperto e descobriu que esse versículo vai provar. Ninguém leu esse versículo na Bíblia deles. Esse mal aqui é calamidade. Aqui tem a tradução de confuso. Pode ser guerra, pode ser tsunami, pode ser terremoto. Essa ideia de que ele cria esse tipo de calamidade na Terra. E não o mal moral. Só quis ler esse, porque várias pessoas se perdem na hora que lê esse texto. Falam, não, peraí, não, Deus criou o mal, aí lascou, né? Mas pronto. Aí vamos voltar aqui. Então ele age de acordo com a sua vontade, com o exército do céu e com os habitantes da terra, de modo que as pessoas estão em suas mãos como barro na mão do oleiro. Isso aqui vocês lembram as passagens, certo? Romanos 9, tal. Seu conselho e a sua vontade são o fundamento máximo de tudo aquilo que acontece. Aí a hora que a gente já falou sobre isso, ele faz do jeito que ele quer, só que isso não é ruim, porque tudo que ele deseja, tudo que ele quer é o que é bom, né? Então aqui,
Atos 2, 23, meu, vocês têm que memorizar esse versículo, que é para a gente, toda vez que tiver conflito na sua cabeça, soberania divina e responsabilidade humana, se não me engano é Atos 2, 23. Vê aí se é isso que eu estou pensando. A este entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Então, na versão aqui tá assim. Tá parecido. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Já falei para vocês, presciência, Deus sabe porque ele determinou o que aconteceria. Desígnio, desejo e tudo mais. Vós o matastes. Mas peraí, foi Deus que fez ou foi os caras que mataram? As duas coisas. Então nesse verso você tem as duas coisas. Soberania divina e responsabilidade humana. Então quando você começar a ficar com conflito nessas coisas, lembre disso aqui. Você é responsável pelos seus pecados. Não põe a culpa em Deus. Mas quando você fez do jeito que ele tinha decretado. É isso. Só que a culpa é tua. Então pronto. Então vamos lá. Consequentemente, ele faz todas as coisas por seus próprios motivos. Por causa de seu nome e para seu louvor. Então isso é um conceito importante para nós. A gente entender que tudo que acontece na face da terra, tudo que acontece na face da terra, tem por finalidade a glória de Deus. Então, por que aconteceu tal coisa? A resposta que você nunca vai errar na prova é para a glória de Deus. Isso aí você não vai errar. O cara ser condenado, alguém ser salvo, é para a glória de Deus. Como isso funciona? Não tenho a menor ideia. Não tenho algoritmo por trás disso, não tenho. Agora, eu sei que é. Por quê? Porque a palavra fala que é, né? Então vamos lá. Ele não precisa de nada porque é autossuficiente. E tem a vida em si mesmo. Por isso, ele é o primeiro e o último, alfa e ômega, princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, absolutamente independente, não somente em sua existência, mas consequentemente em todos os seus atributos e perfeições, em todos os seus decretos e atos. Então, nosso amigo Bavinck aqui, botando para quebrar, evidência bíblica aqui para os textos, eu tinha separado, esse aqui é o alfa e ômega. Atos 17, 25 é interessante, está com Atos aí? Pula para o 17 aí, vai nessa versão mesmo. Nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então esse verso é interessante, porque em última instância, é muito comum na caminhada cristã, se você... Eu vim da linha teológica, eu acreditava que eu tinha escolhido ser salvo, eu tinha escolhido crer sozinho. Então tinha um mérito no negócio. Aí Deus veio ao tempo, trabalhando na minha limitação, abriu meus olhos e entendi que ele tinha me escolhido, me salvado, sem eu ter feito nada que merecesse. Qual que é o movimento natural quando você entende isso? Não, porque nós somos meritórios. Então quero pagar o que ele me fez por mim. Então você começa a fazer as coisas para Deus numa forma de tentar retribuí-lo por aquilo que ele fez por você. Então essa é uma motivação que você acha que é certo ou que é errada. A soma não vai dar certo, é errado. E eu vou mostrar porque que essa soma não vai dar certo. Porque para você pagar, vamos pensar em dívida agora. Para você pagar vamos supor que você tirou 1.000 euros no banco. Para você chegar no banco e pagar os 1.000 euros, você tem que chegar lá com 1.000 euros. Não estou nem pondo juros e correções, certo? 1.000 euros. Agora, quando você vai ler a Bíblia fala que você é incapaz de produzir alguma coisa boa por si só. Então você é capaz de aparecer com 1 cêntimo que se quer. Você não consegue.
E aí a Bíblia vai falar que é Ele quem efetua em vós o querer e o realizar. Então existe algo ou alguém movendo em você que te leva a produzir o 1.000 euros para você pagar a conta. Só que quando você vai pagar, você chega para pagar com 1.000, tem quanto na conta devendo? Menos 2.000. Porque você usou mais 1.000 para pagar o 1.000, porque é a graça que foi em cima de você. Então, se você é salvo pela graça, o seu serviço só acontece por conta da graça. Até que vai cair para você o entendimento, a percepção de que não tem como você retribuir, só tem como você ficar mais devedor da graça do que você já é. Só que ser devedor da graça é uma benção. Então, com Deus você não retribui, você só suga. No bom sentido. Você só extrai da graça dele. A sua dívida só aumenta. Só que quanto mais você aumenta a sua dívida da graça, mais abençoado você é. Então você nunca retribui. Mas é um fluxo que, eu falo para você, acho que 10 de 10, que saíram do meio pentecostal, do meio que eu vim e tudo mais, vai ser gradual esse pensamento. Falaram, peraí, se ele me salvou, agora eu preciso pagar, agora eu tenho que servir, eu tenho que fazer tudo, tal. Mas peraí, eu só posso fazer se ele fizer através de mim. Porque eu sem ele sou incapaz. Ele não é servido por mãos humanas. Então, quanto mais disposição o seu coração tem de servir na igreja, isso é um sinal de que mais graça Deus tem derramado na sua vida. Se você tem pouca vontade de servir, se tem pouca vontade de estar aqui, é pouca graça na sua vida. Durma com essa. E pense no seu comprometimento. Tá certo? E aí, ele é independente em seu intelecto, em sua vontade, em seu conselho, em seu amor, em seu poder e assim por diante. Portanto, sendo todo suficiente em si mesmo e não recebendo nada de fora de si mesmo, ele é a única fonte de toda existência e vida, de toda luz e amor, a fonte perene de todo o bem. Eu creio que essa parte do amor, eu acho que fica bem... Eu não acho. Eu juro que eu não acho que tem alguém aqui que acha que possa contribuir com a inteligência de Deus. Se tiver, você me avise. Vou abrir essa janela aqui. Não acho que tem alguém aqui. Mas eu acho que tem muita gente que sofre com essa parte do amor. Então, no livro do Elinhas, tava esse drama do tipo, peraí, como que eu falo para a menina que não importa o que ela faça, Deus ama do mesmo jeito? É exatamente isso que tem que falar. Porque se ela resolver obedecer, ela tem que obedecer pelo jeito certo. Porque obedecer pelo motivo errado é o quê? É pecado. Obedecer pelo motivo errado é errado. Porque Deus olha a motivação do nosso coração. Por ainda que a gente possa achar que é absurdo e contraintuitivo e que aquilo vai fazer mal para a criança, é o que Deus fala que tem que ser feito. E se Deus fala que tem que ser feito, qual que é a chance de dar errado? É zero. Na vida daquela criança pode ter uma manifestação por conta da queda, tal, mas é o jeito certo de ser feito. Quando a gente entende isso do amor, você quer ver umas crises que a gente vai deixar de ter? Ou vai nos ajudar a passar mais rápido pela essa crise? Que é aquela crise que nós temos depois que a gente comete um grande pecado. Que tem uns pecadinhos que a gente comete, e todos esses suficientes para te condenar para o inferno, e todos esses foram usados para matar Jesus Cristo na cruz, que a gente está habituado, e a gente até gosta. Já tenho falado sobre isso. Mas tem alguns pecados que para nós, a gente se sente mais envergonhado, seja porque a gente foi pego cometendo, ou porque é uma manifestação muito horrível do pecado na minha vida, na frente das pessoas. Às vezes, no escondido você faz, e você também fica constrangido. E uma das coisas que o Satanás vai usar na sua vida, qual que é uma das grandes funções de Satanás? Apelido, acusador. Ele é o acusador, certo? Então, se ele é o acusador, ele vai pegar no seu momento da queda e ele vai botar o dedo na tua cara. E ele vai falar assim, você não é crente, você não presta, tantos anos na fé, e você continua desse jeito. Ele morreu por você, ou pelo menos você achou, ou você acreditava que ele tinha morrido por você. E você continua vivendo essa vida desgraçada. Você não presta, você não é digno, você não é isso. Ele vai te acusar.
Mas se você pertence a Ele, não existe um único pecado seu que vá afastar o amor dele de você. Isso não significa jamais uma carta branca para cometer pecado. Isso é uma carta branca para você superar a queda, quando ela acontecer. Ele continua a te aceitar, porque toda a ira dele foi despejada em Jesus Cristo na cruz. Toda a ira, não é um pedaço da ira, não é uma parte da ira, não foi parcelado com juros, não, foi toda a ira de uma única vez. Por todos os pecados da sua existência e da minha existência. Então essa parte do amor aqui, eu creio que se você puder sair com isso, de que o amor de Deus não é influenciado por aquilo que você faz. Porque quem fez com que Deus te amasse foi Jesus Cristo. Está lá Romanos 5. Ele reconciliou quando nós éramos inimigos. Ele, com o seu sangue, falou assim, e ele vai nos salvar da ira. Mas peraí, mas já não salvou? Já, mas vem a ira do juízo final. E está na conta dele. Não tem nada que você faça para ele te amar mais. E não tem nada que você faça para ele te amar menos. Ele te ama de maneira plena, de maneira perfeita. Se agarra com isso. Se agarra com isso. Quando você cair, é para essa verdade que você tem que voltar. Ele me ama. O filho dele morreu por mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu não vou ouvir Satanás me encher a paciência. Sofre um pouco pelo pecado. Chora, tal. Sofre um pouco lá. Tem vergonha mesmo. Se é sem vergonha. Toma vergonha na sua cara. E depois você lembra disso. Né? Depois eu até vou recomendar um livro. Acho que é, como que é? Quebrantado, do Richard Baxter. Ou Quebrantamento, Richard Baxter. Ele vai falar do processo da vergonha, a importância da vergonha no processo de arrependimento. Não existe arrependimento de verdade sem um pouquinho de vergonha. Você ia falar alguma coisa ou só? Sim, sim. Ia perguntar. O amor de Deus, se nós pecamos, podemos ser alvos de correção. Sim. Ou seu amor. E exato. E aí é demonstração do amor. Falei até hoje isso com uma pessoa. Fora que Deus está lá, batendo na gente lá quando a gente comete o pecado, né? Até lembrei do exemplo de Davi com clássico, né? Davi com Batseba, Urias, a morte do filho de Davi. Isso é demonstração de amor, né? O problema, um dos problemas nossos, que a nossa visão de mundo, ela é muito... Teve uma pregação que eu fiz aqui, que eu até usei várias palavras do vocabulário do português que os brasileiros usam diferente. E que quando nós mudamos para cá, a gente aprende a usar essas palavras da maneira como vocês usam. Que é o pois, né? O pois já nem é conjunção lógica, é interjeição, pois. Pois, isso, né? Pois. É o giro, né? Giro não é dar uma volta, né? Giro é o que é legal e tal, né? E o que eu falei nesse dia é que nós aprendemos essas expressões sem fazer curso. A gente absorve porque a gente convive com. Então, se como crentes a gente vive numa sociedade desatentos e longe da Escritura, os conceitos entram. E aí, dentro disso, o que tem entrado na vida da igreja? Tem entrado na vida da igreja de que o importante da minha vida é ser feliz. E se o importante é que eu seja feliz, eu não posso sofrer. E que todo sofrimento é mal. Não. Você vai conversar com o Jó. Ele também não foi assim, ele construiu o templo. Ele quis levantar a casa para Deus, não foi só não. Exato. Então, vai existir uma ideia do sofrimento, da importância do sofrimento na vida humana. Se a gente fosse esperto, a gente não precisava de sofrimento. Mas nós não somos. A gente é bem nécios e tardos de coração. Nós somos isso. Nós somos lerdo para entender. Aí o sofrimento entra. E a gente tem a dificuldade de entender o sofrimento como demonstração de amor. A gente tem dificuldade de entender a punição como demonstração de amor. E eu, dentro da minha ampla pesquisa em busca de cultura geral, eu tenho assistido uma série. E nessa série lá tem um personagem que ele foi resgatado
né? Ele cometeu um crime quando ele era criança. E é um crime light. Ele matou o pai porque o pai abusava da mãe. Mas só que aí ele só mata depois que o pai já matou todo mundo. Mas ele é resgatado desse ambiente e é dado uma oportunidade a ele em um outro lugar. E esse cara vira um adulto. E aí, coisas do destino, né? Na série, aparece agora um adolescente na série com umas características parecidas com o que aconteceu com ele. E aí uma outra pessoa quer dar uma oportunidade para esse menino. E ele é contra, ele fala, não vou dar. Aí a hora que ele assume, fala assim, então beleza, mas eu vou fazer do meu jeito. E toda vez que a pessoa tenta mimar o menino, porque é um menino sofrido, ele fala, não, agora não é a hora, agora ele tem que sofrer ainda. Porque eu sei o que ele está pensando. Eu sei o que ele está a pensar. E aí vai ser o sofrimento que vai arrancar algumas coisas desse menino. E é assim com a gente. Porque o nosso coração é quase... Pô, acabei de pensar nesse negócio. É quase como se fosse um coração feito de areia movediça. Parece que quando você mais faz força para sair, parece que mais o negócio entra às vezes. Então tem tanta coisa enraizada no nosso coração, e com tanta força, e com tanta raiz, que o jeito de tirar é na marra. E aí entra o sofrimento que você citou, né? É uma coisa que a gente precisa ajustar a nossa cosmovisão, entender a importância do sofrimento na vida cristã, né? Até porque eu quero que você me dê o exemplo nos caras do Novo Testamento, os nossos irmãos do Novo Testamento, que tinham uma vida regalada e sem tribulação. Eu quero que me dê um lá, né? Até o cara que tinha casa na praia vendeu, não é? Não tem lá é o Barnabé, não é? É o Barnabé? Que ali em Atos que vende a casa e tudo, era a casa de praia dele, não era a casa que ele morava. O pessoal não lê isso aí lá, era casa de praia. Mas tinha lá em Cascais a casa dele e tal. Então vamos lá, aplicações práticas, né? Então, conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele. Quero que você saia com isso na cabeça. É pegar na prática aquilo que você sabe. É testar no dia a dia. É botar na vida real. Tá certo? Então, conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele. Então, nosso relacionamento com Deus nunca é medido pela quantidade de conhecimento teórico que nós temos. Existem problemas graves, sérios na especulação, certo? Tanto é que Calvino chama de estulto. E a importância dessa aceidade versus a centralidade humana, né? Se Deus é independente de tudo que é criado, ele não precisa de nada, ele é suficiente em si, então o homem está longe de ser o centro, está longe de ser o ponto fraco de Deus, está longe de estar em base de argumentação com Deus, em base de barganha com Deus, em base de eu determino com Deus. Então a nossa relação com Deus, ela tem que ser fundamentada na realidade de que Ele não depende de mim e que Ele é o centro de tudo. E não eu. Hoje a gente é levado a crer que nós somos pessoas excelentes, que nós somos muito importantes para o mundo. Não. Na média, não. Né? Você morreu hoje, algumas pessoas vão sofrer durante algum tempinho. Depois é a vida que segue. Até fica uma memória. Mas passou. Uma hora, nem vai haver registro quase que você passou pelo mundo. Mas Deus jamais esqueceu de você. O Ador me conhece, hein? Então, Deus é o centro e a gente não, né? E então conseguimos chegar ao fim e só atrasei 10 minutos. E creio que essa mudança, né, essa compreensão de que Deus ele é independente, ele é suficiente em si, deveria colocar na nossa cabeça uma grande interrogação, um grande dilema do porquê que ele veio até mim. Que chega a soar absurdo essa ideia. Chega a soar absurdo. Porque você não dá oportunidades para pessoas assim na vida. E não tem alguém que seja tão distante da tua qualidade moral do que a gente é distante de Deus. Então eu deveria colocar um grande enigma
na nossa cabeça, né? Romanos 5, mais uma vez, vai falar sobre isso, né? A partir do verso 6, né? Que pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas tem bom? Não tem, né? Mas a ideia não é nem uma pessoa moralmente boa, mas é alguma pessoa, por exemplo, pela minha esposa, algum filho e tal, né? Mas essa ideia é que até por isso, talvez por um filho, uma mãe se anime a morrer. Talvez. Mas pelo mal, podre, igual você, igual a mim, não. Mas ainda assim ele veio. Então vamos encerrar aqui com uma oração. Eu vou pedir para o presbítero eleito, recém-eleito, orar aí, nos dirigir numa oração. Oremos, meus irmãos. Pai bendito, santo, grandioso, mais uma vez estamos diante do Senhor para declarar que só o Senhor é rei, só o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te conhecer, ainda que não completamente. Mais do que isso, o Senhor nos dá a oportunidade de viver para Ti, de Te servir, de Te buscar, de aprender com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade nessa noite, nessa terça-feira, em que podemos conhecer um pouco mais de Ti e clamamos, meu Deus, que o Senhor nos permita viver todo esse aprendizado. Perdoa, meu Pai, todos os nossos pecados, dê-nos uma vida de devoção ao Senhor, de obediência ao Senhor e ajuda-nos a ser cada dia mais parecidos com Jesus Cristo para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.